Olá, tudo bem? Aqui é o João, vamos para mais um vídeo semanal aqui no canal. O vídeo de hoje eu vou conversar um pouquinho com você sobre o casamento de Dona Maria I da Inglaterra. Maria I era filha de Henrique VIII, rei da Inglaterra no século XIX. A história dessa mulher aqui é muito conturbada, coitada. Essa mulher sofreu bastante até sua chegada ao trono. Mas é muito importante a gente falar o porquê deste casamento. Esse casamento, Dona Maria I, ela se casou com o Felipe II da Espanha. É uma coisa muito importante a gente falar sobre isso, porque Inglaterra e Espanha sempre foram inimigos militares e econômicos. No século XVI, século XVII, principalmente após a Espanha unificar com Portugal, se tornou um dos maiores impérios coloniais da história do mundo. E no período do século XVI, século XVII, a Inglaterra vive um período conturbado principalmente devido às ações do Henrique VIII após a Reforma Protestante, a Contra-Reforma, que Henrique VIII rompe com a Igreja Católica, institui a religião anglicana como religião oficial, sendo o chefe da Igreja o rei da Inglaterra. Então, ocorre nesse período da Inglaterra um movimento protestante muito forte. E é muito interessante que esse casamento ele tinha como intuito o quê? Qual era o principal objetivo com esse casamento da Maria I com o Felipe II da Espanha? Era, primeira coisa, tentar restabelecer o catolicismo como religião oficial do Império Inglês e também o intuito de gerar um filho que governaria todo o mundo ocidental. Então você para e pensa, era a união de duas monarquias maiores do mundo que gerariam e que se tornariam o maior império do mundo. Então não era tanto uma questão, não era questão amorosa que envolve esse casamento, era uma questão econômica mesmo. É muito importante que esse casamento que ocorreu em 23 de julho de 1554, entre a Maria I da Inglaterra e Filipe II, foi arranjado por Carlos V, o imperador do Sacro Império Germânico e o rei da Espanha. Ele era o rei da Espanha também naquela época, era rei do Sacro Império. E foi uma coisa assim, é muito interessante a gente analisar antes de ocorrer esse casamento da Maria, porque a Maria I ela era filha de Catarina de Aragão com o Henrique VIII. Quando o Henrique VIII rompe com a Igreja Católica e institui a religião protestante, no caso a religião anglicana na Inglaterra, e anula seu casamento, a Maria I ela é considerada ilegítima na sua sucessão ao trono. Então, ela perde o seu direito ao trono. É uma criança, na realidade. Mas isso também, gente, vale apontar que Henrique VIII, no seu período que ele foi imperador, o rei da Inglaterra, ele tentava de todas as formas ter um filho homem. Dizem até os historiadores que era uma megalomaníaca dele de querer ter um filho homem. Ele não conseguiu, ele só teve filho mulher. Parece que teve filhos homens e morreram, parece. Então, a Maria ela se torna uma filha ilegítima, e ela é tirada do trono, e depois o Henrique VIII se casa com Ana Bolena. Com Ana Bolena ele tem a Isabel. Então, a Maria ela perde a sua mãe, ela é considerada, ela não é considerada herdeira legítima do trono, é obrigada a cuidar da sua irmã, enfim. Mas é uma coisa muito importante que, nesse entreveiro todo, Henrique VIII morre, através de um acordo de sucessão, ela se torna a rainha da Inglaterra. É muito importante também que esse casamento que ocorreu no ano de 1554, ele também tinha um outro objetivo, que era o quê? Criar uma aliança entre a Espanha e a Inglaterra para conter o avanço da nação francesa. Então era um intuito também militar, combater a ação imperial da França. É muito importante que antes desse casamento, antes de ocorrer esse casamento, aconteceu uma rebelião
entre diversos nobres e que essa rebelião, ela foi sufocada por dois personagens muito importantes na história da Inglaterra, que foi o embaixador Simon Reynar e o chanceler Estevão Gardini. Todos os membros que fizeram essa rebelião, que não queriam o casamento da Maria I com o Felipe II da Espanha, boa parte foram presos, decapitados, enforcados e esquartejados. Foram presos em torno de 90 líderes que foram contra esse casamento de Maria I com Felipe II da Espanha, né? Também acontecia-se que existia muito temor de ter uma aliança muito forte entre esses dois países, que até então eram rivais, e a questão religiosa que era muito forte, né? Então, o sistema anglicanismo, né, estava muito forte na Inglaterra, e Maria I era uma católica e nunca concordou com as atitudes do pai. Esse casamento ele ocorreu, mas uma coisa muito triste, Dona Maria I não conseguiu ter filhos. Ela teve 2 gravidez psicológicas, ela não conseguiu ter filhos e ela veio a falecer em 17 de novembro de 1558. Muito importante também que Felipe II estava na Bélgica, em Bruxelas, quando Maria I morreu. E ele deixa até uma carta que ele assim não ligou, né? Essa é a realidade. Ele tem, inclusive até no artigo que eu li para falar sobre isso daqui, ele ficou muito triste, mas também no mesmo tempo, que os casamentos naquela época eram mais questões políticas e econômicas do que envolviam o amor. Então você vê assim, a tentativa dessa mulher, rainha da Inglaterra, Maria I, de restabelecer o catolicismo, buscar se estabelecer como rainha da Inglaterra, e ela não conseguiu, infelizmente. A vida dessa mulher foi marcada por muita tristeza, principalmente por ser renegada pelo pai, por ser excluída da linha sucessória. Ela teve que lutar para se tornar rainha da Inglaterra, tentou de todas as formas ter um herdeiro para o trono inglês, não conseguiu, enfim, morreu. Tem até séries sobre a rainha Maria I. É interessante que, quando ela falece, quem assume o trono é Isabel I, que é conhecida como a Rainha Virgem, né? Então aí inicia um dos últimos reinados da dinastia Tudor, que depois vai ocorrer a dinastia Stuart. Esse tema que eu falei aqui com vocês está na revista Rainhas da História, que eu assino também e sou colaborador. Caso você queira adquirir essa revista para ler, vou deixar o link aqui para você conhecer a revista. Ela é escrita pela Fernanda e outros colaboradores. A Fernanda também tem um site sobre rainhas, sobre história de rainhas. Nessa edição que eu tirei sobre o casamento da Isabel I, ela fala sobre Maíra Uibi, que é a Índia matriarca do Brasil. Ela fala sobre a vida de Amélia de Lutzenberg. Então, tem alguns artigos interessantes lá e também outros que eu vou estar comentando com você aqui. Você conhecia a história de Maria I? Se você quiser que eu comente mais sobre história de rainhas, sobre a história de reis, deixe seu comentário aqui. E até o próximo vídeo do canal. E por favor, deixe o seu like e se inscreva. Até o próximo vídeo do canal. Apresentando os nossos patrocinadores. Gema Editorial, transforme suas palavras em obras-primas. RM2 Questões. Estude agora mesmo com o primeiro e único aplicativo de questões para o RM2 SMV da Marinha do Brasil. Café João. Saboreie a história em cada xícara. Graças ao apoio deles, podemos explorar novas ideias, melhorar a qualidade de nossa produção e manter a comunidade engajada e informada.